Bom, pessoal, bem-vindos todos aqui à sala Eliahu Goldrich. Temos hoje o Jonathan e o Leandro, que vai falar para a gente aí sobre gestão de portfólio com Kanban e Azure e DevOps. Boa tarde a todo mundo, bem-vindos, uma ótima palestra para vocês aí. Jonathan, Leandro, a sala é de vocês. Estou aqui no background, pode me chamar se precisar e sucesso para vocês aí. Vamos lá. Opa, beleza? Obrigado, Oliveira. Ai. Vamos aqui, pessoal. Muito obrigado por terem vindos. Vamos ver aqui, compartilhar a telinha. Compartilhando? Webster. Ok, beleza. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né? Nossa palestra hoje é um tool showcase, né? A gente vai falar um pouco do Azure DevOps, a ferramenta, né? Da Microsoft. E a gente vai falar um pouco sobre como a gente customizou, como que a gente tem trabalhado aqui dentro da Unicred do Brasil com essa ferramenta, tá? Me apresentando, então, né? Eu sou o Jonathan, sou agilista, né? Sou especialista em agilidade aqui dentro da organização. Estou aqui desde setembro de 2019, vim na última mudança na companhia, né, que houve de focado e tem dado resultado até esse momento que eu estou aqui. Me mudo aqui, pessoal. Boa tarde também, me apresentando, né? Eu sou o Leandro, assim como o Jonathan, também sou um dos agilistas, né? Especialista em agilidade aqui da Unicred. Cheguei um pouquinho antes, né? Ainda no final da última tentativa, né? Ainda de revolução ágil, digamos assim, né? Ali em outubro de 2018. Verdade. Gente, e a gente não, né? Obviamente a gente não é somente nós dois dentro da empresa, nós temos muita gente boa dentro da Unicred. Então, eu não poderia deixar aqui de nós passarmos sem citar, né, toda essa galera. Acredito que tem, por favor, né, não pingue ninguém da empresa, são todos bons, a gente precisa deles, mas acredito que eles precisam ser valorizados. Muito do que a gente vai mostrar aqui tem mãos deles, tem dedos, tem suor, são profissionais que realmente têm se dedicado a fazer da Unicred, né, chegar num outro patamar. Vale citar também, acho que citar rapidamente aqui, né, a gente tem 3 colegas que não estão mais conosco, né, que também nos ajudaram muito, né, a Carol, o Lian, a Camila Queiroz e o Thiago Mulik. São 3 profissionais que não estão mais conosco, mas acredito que nos ajudaram muito dentro dessa nossa jornada, principalmente aqui, com o que eu vou mostrar para vocês. E aí eu vou contar aqui um pouco, né? Vou trazer só um pouquinho de contexto, porque vai fazer sentido logo daqui a pouquinho. Gente, quando eu cheguei em setembro de 2019, cheguei aqui na organização, na Unicred, vinha para fazer um trabalho na governança, como o Webster até comentou, né? A última mudança, última tentativa, né, Webster, de transformação ágil, botar um grande aspas aqui, até então era esperado. E aí tinha muito, né, palavrinhas e etc. do mercado, e junto comigo chegava uma consultoria para implantar Safe dentro da empresa. E aí, dentro dessa jornada, a gente ouvia, né, muito sobre implementar um framework, implementar um método, e a gente começava a escutar esse processo, e nessa mesma época eu estava lendo, estudando, né, dedicando bastante ao estudo da forma de pensar de flight level. E era muito engraçado, conforme eu ia lendo e eu ia escutando do diretor, eu ia escutando dos gerentes, eu ia fazendo as entrevistas e escutando os mesmos pontos, né? E aí nossa, que coisa engraçada. Desci, né, comecei a conversar com os agilistas, fui, né, processo de onboard, fui indo em cada agilista dentro da empresa a entender, e aí eu chegava, o pessoal fazia a entrevista, o processo de onboard, de estar chegando, entender um pouco como é que a organização trabalhava, e o que eu enxergava era exatamente uma imagem, o pessoal falava, e eu só vinha na minha cabeça uma imagem que era muito parecida com essa que tem no livro do Flight Level. E era, nossa, não, a gente tem
A nossa equipe está trabalhando, tem um trabalho que está acontecendo, tem algo que está desenvolvendo e tem alguns tipos de impedimento. Tá, mas e aí? Pelo menos esse pronto, né? Tá pronto aqui, né? Não está pronto ainda. Ele tem mais umas etapas aqui. Aí, conforme eu fazendo essas entrevistas, eu surgindo essas etapas. Não, legal. Tá, mas agora que eu entendi, eu acho que eu entendi todo esse fluxo, tá, mas aqui chegou, né? Chegou na última etapa, chegou no nosso cooperado, né? A gente trabalha numa cooperativa de crédito. Não, mas ainda falta mais esse detalhe, ainda falta. E aí a gente chega a uma imagem que deu muito match quando comecei a somar o que eu ouvia dos agilistas, né, na época no Scrum Masters, com os gestores e com a diretoria. Um sentimento muito forte vindo da direção de que, sim, a Confederação Unicred a gente entregamos algo, porém o nosso cliente, o nosso cooperado, entende que entrega muito pouco, vê muito pouco resultado. Mas a nossa diretoria, ao olhar internamente para a confederação, tinha muito trabalho. Nossa, todas as equipes estão altamente cheias de trabalho, está todo mundo comprometido, etc. e tal. E aí eu ouvia, né? Era muito claro que eu ouvia sempre dizendo: não, Jonathan, essa aí é a quinta tentativa, a gente somos ágeis sim, né? Nós já estamos aí trabalhando, nós temos Scrum Master, temos PO, temos Sprint, fazemos retrospectiva, etc e tal, né? Mas no final das contas, o que eu percebia claramente para mim era que sim, nós somos ágeis, né? Mas a gente talvez seja mais um desenvolvimento de software. Isso não tem nada a ver com a empresa ser ágil, né? E nem trabalhava com nada disso de agilidade, e nem a gente tem trabalhado agora ultimamente, tá? Só que aí eu conversar, né, nesse entendimento de, tá, ok, mas se eu tenho esse monte de trabalho aqui em andamento, esse era o sintoma principal, né? Eu disse, tá, mas por que eu tenho esse monte de trabalho em andamento? Então vamos focar no que tem para entregar. E aí, ao participar do primeiro evento, né, o primeiro item de trabalho de reabastecimento organizacional, né, de comprometimento com o nosso cliente, eu tive exatamente essa ideia aqui, né? Eu olhei e disse, nossa, que loucura, que infinidade de trabalho que tem que está comprometido para se fazer. Nessa época, que quando eu já tive essa visão, nós já estávamos saindo da consultoria. A consultoria já não tínhamos decidido não continuar mais com a consultoria que estava trazendo um framework, que tínhamos decidido continuar com o time da agilidade da Unicred. E eu fiz uma apresentação sobre exatamente essa forma de pensar, né, de mais conectado com a realidade que eu via, né, e estava estudando, e eu gostaria, e que dava muito match, acreditava que dava match para a empresa. E só teve uma imagem desse treinamento, fiz uma primeira conversa, uma virada de chave, no caso, né, da saída da consultoria para o time interno, e só teve uma imagem que nunca mais saiu da cabeça dos gestores e da nossa comunidade interna, que era essa imagem aqui. Né? Ela fez muito sentido para nós, porque era exatamente isso que acontecia na Unicred. A Unicred, a gente fez uma pesquisa, né? A gente continuou entendendo com os POs, a gente chegou na governança, a gente chegou a 19 fontes de abastecimento no time. 19 fontes que vinham e solicitavam diretamente para o PO. Naquela época a gente trabalhava com o Scrum, abastecimento ao time. Isso era inviável, acontecia exatamente isso aqui, né? Dentro dessas 19, mas me abre mais um espaçozinho. Cara, né, o pessoal ia desde os outros POs até o diretor. Quando mostrei isso para o diretor, putz, é verdade. Vamos mudar isso, né? E a gente decidiu startar, né, olhando para quê? A gente fazendo uma gestão bem forte de dependência, olhando um fluxo end-to-end, porque a organização como é hoje, a gente entendia que isso era a realidade. A gente é uma cooperativa de crédito, essa quinta tentativa já tinha mostrado para a empresa que não valia a pena brigar com as dependências, porque já era visíveis, né? O que a gente precisava era como isso era visível, né? Então, mapear esse fluxo end-to-end, trabalhar num portfólio, né, mais claro de gestão, e a partir disso começar um processo de mudança real. Alerta! Mesmo esses slides aqui antes, vale lembrar, gente, aqui ela é um toolbox showcase, então
o nosso foco será na ferramenta no Azure DevOps, tá? Não será uma palestra sobre Flight Levels. Então, só dá uma olhadinha aqui, porque eu vou virar para a ferramenta e mostrar como é que a gente evoluiu com a ferramenta, tá? Hoje, a nossa estrutura de como materializamos, né? A forma de pensar é de Flight Level, mas a gente escolheu materializar essa forma de pensar com o método Kanban. E hoje a gente materializa isso em 3 níveis, sendo que se materializa dentro da ferramenta em 5 níveis dentro do Azure DevOps. Para quem já usa o Azure DevOps, vai saber que normalmente, por padrão, vem esses 3 níveis aqui, né? De histórias, funcionalidades e épicos. A gente customizou, né, eu vou mostrar aqui agora, como é que se faz isso, a gente tem trabalhado. A coisa que é importante também, que aqui depois eu deixar para o material compartilhar, é os artefatos, né, que a gente usa, que são os tipos de demandas que a gente criou aqui. Foi uma necessidade, foi algo que a gente decidiu de ser como água. A gente não, né, tudo é card no final das contas, né? A gente trabalha com cards, com trabalho, mas a gente decidiu a não brigar com certas, ou não entrar em conflitos com certas pedras no caminho. A gente ser como água e seguir. Então, se no Static lá com um time ele diz que aqui não é épico, aqui é projeto, para nós, ok, vamos entender melhor e a partir disso evoluir. Então, faz parte muito do que a gente acredita, né? Com essa estrutura, né, o que a gente quis e o que a gente tem conseguido trabalhar bem é essa colaboração desde o nível operacional, como tem acontecido aqui, até o nível de coordenação, né, de cadência tática. Quem estava ontem lá no Kaizen Game Challenge viu muito custo de coordenação, né, custo de atraso, custo de coordenação acontecendo em todo o meio. E aqui eu vou mostrar muito, só principalmente focado em custo de coordenação, para trazer essa informação aqui para o time, tá? Para as informações para quem está no lado operacional, quem está fazendo acontecer. E aqui o nosso foco, principalmente, é a cadência de coordenação. Como é que funciona a nossa cadência hoje? É assim, então eu mostrei aqueles 5 níveis, né? Hoje a gente tem o nível do portfólio, a gente tem todo o processo de gestão, não de coordenação, no caso, né, uma coordenação tática, onde é o nosso foco hoje, onde que damos muito foco na organização, e deixamos que os times atuem no que precisa atuar. Então, esse é o nosso foco, essa é a intenção que a gente vai fazer. Tá? E aqui, o nosso especialista aqui, né, o nosso Kanban Coach, os nossos agilistas na organização, eles não podem atuar somente no nível operacional, eles têm que permear todos esses níveis da organização. É disso que a gente espera. A gente não quer ter os deuses do Olimpo lá, né, o grupinho dos deuses do Olimpo no lado, que nunca sai da sua salinha para meter a mão e entender aqui. A gente quer um foco organizacional de ponta a ponta. Então, um slogan que marca muito a gente aqui é, né, por que a gente foca tanto em coordenação, né? Muito legal, estamos trabalhando nas coisas certas no tempo certo. É um slogan bem conhecido aí já no mercado. Mas uma coisa que o Klaus, nessa forma de pensar aqui, faz a gente muito refletir, é algo que a gente meio que fica lá como um eagle, como um slogan volta e meia aqui dentro da empresa, né? Nossa, a gente deve limitar onde a gente quer que os efeitos, os benefícios e as vantagens de limitar o IP sejam vistos. Então, vou pular aqui porque eu quero ir direto para a ferramenta para mostrar para vocês. Sou ansioso demais, não consigo resistir. Eu vou voltar no slide ali já, mas deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco da prática de como é que isso funciona, né? Baby, você está compartilhando a tela do Azure? Sim. Sim? Tá. É estranho um pouco porque a gente usa o Teams aqui internamente, o Teams ele marca uma borda vermelha, eu não estou vendo aqui nenhuma borda. Então, como estava aqui, né? Aqui é o Azure, então, como eu falei, aqui é uma palestra, um show to case. Mostrar muito a ferramenta, não é a intenção a gente mostrar Flight Levels, método Kanban, ou o que for. Aqui é mostrar o portfólio, como a gente customizou, como a gente tem trabalhado com o portfólio, uma visão end-to-end, ponta a ponta. Dentro, na parte administrativa do Azure DevOps, tem uma parte que é de processo. É a primeira que você deve mexer e deve alterar, que deve se focar, tá? Foi aonde nós customizamos, né? Tu pode criar aqui novos tipos de gestão visual.
Normalmente ele trabalha com histórias, com nível de feature e épico. A gente criou mais 2 ciclos. Não foi assim primeiro que aconteceu, tá? Primeiro a gente criou iniciativas e depois a gente teve que criar no meio esse ciclo de valor, e eu explico à frente como é que isso aconteceu. Mas é importante ter atenção que tem como fazer, tá? Colocar aqui no meio. Por padrão não tem. Qualquer coisa, fique anotado. Quem tiver essa curiosidade pode me chamar lá no LinkedIn ou em qualquer rede social que eu respondo. Uma coisa importante aqui também é a própria customização dos campos, tá? A gente customizou muito os nossos campos para as nossas realidades. Então, por exemplo, o nosso product release, ele poder mostrar evidências do nosso percentil de conclusão, né? Datas de lançamento, a data de objetivo, o nosso portfólio estratégico, ele trazer informações, por exemplo, se a demanda é legal, que dia é alvo, que data é alvo inicialmente da organização e por aí diante. Como é que isso se materializou no final das contas, quando eu estou falando nesse nível mais alto, né, no nível de portfólio? É o que nosso ali, no nosso Flight Level, que a gente mostrou, é o que está beirando, é o que está transacionando o nosso Flight Level 2 com o nosso Flight Level 3, né? Como é que isso se materializa aqui dentro da ferramenta? Eu já deixei aqui já diretamente abertas as abas. Esses dados aqui eles são dados fakes, tá? Mas a estrutura em si é exatamente igual. A gente só não quis compartilhar nada de produção, né? Senão eu ia ter que pedir para o Rodrigo aí, para o Oliveira não gravar, e não estava explícito isso, né? No contrato, nas políticas explícitas do Kanban Brasil, que ia ser gravado. Então, como é que isso... Exatamente, né, Rodrigo? Então, assim, como é que a gente se materializou, né? Então, aqui o fluxo ele não importa, no final das contas, como é que eu customizo, né, um fluxo e assim por diante. Normalmente, para quem precisa só dar uma permissão ali, né, como administrador da ferramenta, e a gente conseguiu customizar aqui, né, todos os campos, a gente consegue customizar as colunas, para te poder criar. Uma coisa que é só importante é ter atenção com os status aqui, tá? Então, não pode passar disso aqui. Aqui a gente define os WIP limits, então, quando tu já cria as colunas, tu já define os WIP limits. Aqui, né, essa opçãozinha aqui é o que quebra aquela coluna lá do Indone. E aqui no final, até numa primeira palestra sobre o Gira, perguntaram sobre a questão de políticas, né? Então, aqui ele traz aqui uma questão de eu poder configurar políticas dentro do jeito que eu tinha pedido lá, né? Fica um izinho aqui. Uma coisa que nos ajudou muito aqui a materializar foi alguns tipos de campos aqui, né? Então, a gente queria forçar. Olhando aqui para a nossa realidade, tá? Quando a gente desce do nível, então, quando eu estou aqui no nível de processo, onde eu estou no portfólio, e eu quero descer para o nível de valor, o que é o nosso nível de valor hoje? São as nossas releases, tá? Onde que a gente enxerga praticamente aqui a nossa coordenação, onde é o nosso foco da nossa coordenação. Aqui, hoje a gente foca aqui em trazer uma previsibilidade, tá? Então, é onde que a gente traz a previsibilidade, por isso que é tão bom customizar e trazer essas informações. E aqui a gente já mostra, evidencia algo na linha de serviço, né? Não é mais time. Como é que é o serviço de crédito? Como é que é o serviço de meio de pagamento e assim por diante? Então, vou dar aqui um exemplo aqui, tá? Rapidamente, de o time de Open Bank. Vou pegar aqui o Open Bank. Eu vou pegar aqui todas as releases que ela tem planejado, fase 2, fase 3. Ok, eu tenho que fazer a fase 2. A fase 2 está aqui, eu tenho que fazer a fase 3. A fase 3 não está nem comprometida, eu tenho a fase 2 para trabalhar. Quem são as áreas? Eu faço uma gestão estratégica de dependência aqui, então o nosso nível 3 aqui de épicos é onde a gente enxerga hoje, é onde a gente materializa todos os níveis de dependência na empresa inteira. Então, eu consigo saber que, eu tenho que fazer coordenação. Então, no caso aqui, a nossa agilista que cuida do Open Bank, né? A nossa Service Delivery Manager, a Kioma, ela olha para isso e toma a decisão. Agora qual é o meu foco? Se eu sei que eu tenho uma raia estratégica, o que é essa raia aqui? É a raia de prioridade na organização. A gente tem uma estratégia, a gente tem uma cadência que acontece e aí a tomada de decisão, né?
opa, prioridade essa aqui frente a essas outras que estão aqui. Então, qualquer demanda que entre em conflito com essa iniciativa, ela tem prioridade, contrato política explícita. Então, tenho aqui, né? Opa, fase 2 faz parte dessa demanda aqui, opa, prioridade. E aí, o Webster, né? O Webster aqui, que é o Service Delivery Manager do serviço de crédito e investimento, ele pode estar olhando aqui para as prioridades que são da área dele, do serviço dele, no caso, né? Não a área do serviço dele, só que ele vai olhar e vai dizer, opa, mas eu tenho prioridade aqui com algo organizacional, eu tenho que ter cuidado com isso. Então, quando ele vem para o serviço dele de dependências, onde ele vê todas as dependências do serviço, ele olha e vê, opa, eu tenho aqui fase 2, eu tenho outras prioridades, só que a Kioma, que é a Service Delivery Manager lá de um outro serviço, que é desse serviço aqui, ela pode chegar aqui para o Webster e dizer, Webster, olha só, então eu tenho 2 serviços, Webster, cara, neste momento, a fase 3 não é prioridade, e tu já está trabalhando na fase 3 aqui, já está, né? Já está aqui, tipo, a fase 3 está aqui, ó, não é prioridade, mas se eu olhar aqui nas demandas que tu está trabalhando, ó, já tem fase 3 já em 25%. Como é que isso está acontecendo? É um desperdício, vocês viram ontem no Kaizen Game Challenge lá acontecendo. Então, essa é a nossa forma aqui, tipo, um outro exemplo de canais. Então, eu tenho aqui, ó, canais, eu tenho crédito, eu tenho mobile, eu tenho segurança da informação, eu consigo permear todas as dependências de toda a organização. Então, cada serviço hoje, ela puxa uma coordenação, ela puxa uma necessidade vinculado a esses objetivos aqui do portfólio. Jonathan, muito lindo, muito bonito. Estou vendo aqui que canais e crédito estão vinculados, mas eu estou vendo várias datas aqui. Como é que tu faz isso aí andar? Falei da agilista da Kioma, e a Kioma, por exemplo, ela é uma Service Delivery Manager, ela pode olhar e dizer o seguinte, cara, Jonathan, está muito ruim eu controlar todo o projeto, toda essa iniciativa, essas minhas releases, né? Eu estou olhando aqui a minha release 3, eu estou olhando aqui cartões Open Bank, eu estou olhando todas essas fases que são tudo com Open Bank, mas está difícil, eu não consigo fazer essa minha gestão de fluxo. Como é que eu faço essa gestão de fluxo, de olhar todas as dependências num lugar só? A ferramenta, ela nos disponibiliza hoje uma funcionalidade que é muito importante, eu queria compartilhar aqui com vocês, que é eu pegar a mesma informação, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse 244 aqui, o crédito, tá vendo que é o mesmo card, eu não sei quanto é que tá o zoom aí para vocês, deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Ó, vou pegar o mesmo card, ó, número 244, e acontece o quê? Esse mesmo card, se eu olhar no crédito, tá aqui, ó, 244. Então, eu consigo pegar o mesmo trabalho e colocar ele em vários fluxos, e quantos fluxos eu quiser, para que ele apareça. Então, isso me habilita a pessoas, né, o Service Delivery Manager, que estão fazendo gestão cross, a ele olhar, fazer a sua coordenação, né, tomar decisão, chamar as pessoas que estão com dependências e, mesmo assim, o Webster poder fazer a coordenação no serviço dele. O Pacheco fazer o Piva e o Pacheco fazer a coordenação de canais e assim por diante. E aqui uma que ela tem ela está olhando, tira também Service Delivery Manager de uma solução cross, ela toma isto. Para finalizar, Jonathan, mas não está claro ali ainda como é que eu faço quando eu estou vendo de data. Também dentro do Azure, eu também tenho essa funcionalidade que é muito interessante, onde eu consigo pegar aqueles mesmos registros que estão lá e eu consigo enxergar ele numa visão aqui de roadmap. Jonathan, mas roadmap é ruim. Cara, Kanban não julga se é ruim ou não, e muito menos a gente. O que acontece começa com o que tem hoje. Hoje a empresa trabalha com isso. Hoje a organização se enxerga dentro dos trimestres. É assim que ela reabastece. Lembra aquelas 19 fontes que a gente tinha de reabastecimento? Hoje ela tem uma fonte de reabastecimento só que acontece trimestral. Então, aqui eu consigo tomar a Kioma, por exemplo, aqui, né? Peguei, criei uma coordenação do Open Bank, a Kioma consegue vir aqui e tomar a decisão, né? Olhando assim, qual é a data de hoje, qual é a minha data-alvo e eu ver. A ferramenta ela já está me alertando aqui, ó, que tem alguns pontos aqui ó, de dependências que estão alertando, ó. Tem dependências aqui que correm risco de não ser entregue, frente às informações de forecasting que a gente já levantou e já colocou aqui dentro da ferramenta. Então, a gente consegue fazer um trabalho bem interessante em cima disso. Deixando a deixa aí para o Webster continuar.
trazer algo bem relevante para nós. Jonathan, mas tudo que tu mostrou está falando só de coordenação. Uma coisa bem importante, gente, que a ferramenta traz, que a gente usa muito aqui, é fazer o reabastecimento conforme teve aquele comprometimento. Lembra que eu mostrei aquela figurinha lá do Flight Level? Tomar decisão, né? O time está atuando no momento certo, na hora certa. Então, no momento que eu me comprometo com a demanda, no momento correto, porque eu tenho aqui formas de gerir a coordenação, eu estou vendo o que eu preciso começar no momento certo, o que não começou. Eu preciso começar a fase 3 aqui, eu preciso pegar itens da fase 3? Não. Então, eu consigo vir aqui e dizer para o Webster, cara, essa demanda aqui da fase 3, cara, não é legal tu começar agora, não tem necessidade. Vou ver, você vai me explicar por quê. Cara, só que... E aqui a gente tem uma opção de... que eu quero completar aqui, que é mover de projeto. Então, uma coisa bem interessante, que é muito comum que acontece, é times de nível operacional ficar com o seu CFD estourado no backlog. Aqui a gente represa tudo na coordenação e no momento que eu preciso levar esse cara para o time, eu movimento para cá, vou trocar de projeto, vou mandar para TI, vou trabalhar e eu vou chegar aqui e vou dizer, olha só, esse cara aqui vai para o time de arquitetura, excluir, eu dou um play aqui, neste momento ele me gera um alerta, e se eu for lá no time de arquitetura, se eu descer e eu for lá no time de arquitetura, eu vou ver esse registro aqui no board deles. Então, isso me mostra, né, o CFD exatamente no momento que tem que comprometer de forma correta. Mas, Jonathan, muito lindo, muito bonito, mas me mostra os resultados aí. Webster, mostra um pouquinho dos nossos resultados que essa forma pragmática de coordenação nos trouxe até agora no momento aqui na Unicred. Beleza, então pegando um pouquinho a deixa, voltar ali para nossa apresentação. Aqui. Bom, pessoal, como o Jonathan comentou, né, a gente vinha de um cenário onde todo mundo estava muito ocupado, então subtendia-se, né, o pessoal lia nas entrelinhas que estava todo mundo produzindo, todo mundo entregando muito e a gente estava sendo ágil, entregando valor. E toda essa parametrização que foi feita no Azure acabou trazendo alguns benefícios em resultados da empresa mesmo. A gente até falou brincando antes, mais cedo, que não tem como a gente trazer toda uma parametrização, todo um trabalho que foi feito, se ela não teve resultado na prática, né? A gente precisava também compartilhar com vocês esse tipo de trabalho. Então, só para a gente trazer aqui um exemplo, esse é de um serviço, tá? Um dos serviços que a gente acaba atuando. Primeiramente, assim, a gente acabou dividindo ele para trazer em 3 ciclos, em 3 recortes de tempo, para a gente acompanhar mais ou menos a evolução que teve nessa nossa nova jornada, né, desde que o Jonathan começou, que ele comentou, até os dias atuais. Então, 3 marcos ali de tempo importantes através de algumas práticas que a gente foi implementando. No primeiro, a gente tinha todo mundo ainda trabalhando com fluxo puxado, né, puxado e empurrado, desculpa, com Scrum. A gente tinha um fluxo empurrado, tinha os time box ali, tipo, tinha aquela visão de entrega, mas o que estava sendo entregue não sabia, né? Então, esse no primeiro recorte era um time de desenvolvimento com visão bem de desenvolvimento, um código entregue, e a gente acabou tendo que tomar algumas ações, né? Falando das métricas que a gente apresentava, que também quando se falava brilhava os olhos da gestão na época. Não, porque o meu time entregou 122 itens aqui nesse período. É muita entrega. A gente está falando de mais de 2,5 itens por semana. O meu cycle time médio ele está em 8 dias. A gente está entregando rápido. Só que aí a gente desce um pouco o nível, vai enxergar resultado mesmo, que vai para a ponta, a gente enxerga que, cara, na verdade, a gente está basicamente entregando resolução de problemas, né? 66% de problemas que foram entregues. Então, não se tinha muito bem, às vezes, um foco, alguma ideia, e nem a visão de se realmente era um problema ou não, se era tão urgente ou não, que a gente tivesse que parar o trabalho. Né? Até porque a gente vendo, se for levar bem em conta de uma sprint ali, um fluxo empurrado, em algum momento esse WIP que a gente tem ali no vermelho deveria ter ido para o 0, né? Que é quando tu entrega todo sprint, né? Para depois poder fazer planning, enfim, gerar um backlog de sprint. Então a gente mostra que o trabalho ia ficando no caminho, né? A gente não estava entregando muito valor que deveria ter.
Aí a gente tem o primeiro marco, que foi ali no início de junho, que a gente fez a limitação do WIP. Então, rodamos um static, que a gente limitou o WIP, já viu algumas questões do próprio fluxo de trabalho. E com isso a gente mudou um pouco, a gente fez uma transição, na verdade, no time de desenvolvimento que se preocupava em botar código em produção para realmente olhar para produto, né? A gente consegue perceber que deu um momento, ali um momento inicial, né, que aí o IP começou a subir um monte, a gente não tinha uma ideia ainda se estava no bom, não estava, a gente criou algumas filas ali de espera para poder trabalhar no fluxo, e depois o fluxo encontrou o seu padrão. O fluxo falou, tá, eu estou aqui entre 5 e 10 itens, e a gente viu que acabou sendo coisa natural, não foi uma limitação de imposição, acabou sendo natural quando o fluxo puxado passou realmente a fazer muito sentido, né? E a gente indo, ainda dentro desse cenário, né, começou a ter também um entendimento melhor das demandas. A gente passou a ter, o que é um problema, o que não é. As classes de serviço começaram a ser utilizadas também. Então, inclusive para priorização, né? A gente parar de, para todo o trabalho e pega esse problema. Tu ia ver o problema que aconteceu com uma pessoa, uma única vez, e não voltou a acontecer, tipo um cenário muito específico que não necessitaria parar tudo para atuar. Então, começou a ter um momento, uma mudança de cultura, né? Acho que mais que importante que as práticas que a gente colocou, a cultura que a gente começou a mudar também dentro desse time. Primeiro parou de ser visto, de se enxergar como time de desenvolvimento, e passou a ser como time de produto, né? Tinha um produto para entregar. Vendo como métricas aqui, eu tive que apresentar na época para o gestor e defender, né? Depois eu vou mostrar como foi a defesa. Tipo, cheguei para ele, cara, basicamente o mesmo período, né? A gente entregou menos, dos 122 itens aí a gente entregou 30% a menos ali, entregou só 88%, e eu aumentei em 300% o cycle time médio, né? E aí já foi aquele, mas como assim, né? Pô, antes, porque, né? Por que média? É a linguagem que os gestores acabam entendendo mais fácil, né? Então, pô, a gente entregava na média em 8 dias, passou a entregar em 26, está tudo errado, muda da rollback. Não é por aí, a gente foi conversando. Por quê? Na verdade, isso aí foi um trade-off para entregar 2 produtos. Não sei se estão conseguindo chegar, que aqui embaixo está bem mais visível, né? Cada pacotinho seria uma entrega, que a gente teve um produto entregue apenas nesse período, um incremento de produto, e aqui a gente teve 2. Então, quando a gente fala de produto, a gente entregou mais. A gente entregou mais produtos que as cooperativas estavam esperando, que os cooperados estavam pedindo. Então, essa a principal mudança que a gente teve nesse ciclo. A gente começou a enxergar realmente uma entrega de valor. A gente pegou, usando toda a questão, as classes de serviço que a gente consegue deixar no próprio Azure, né? Deixar a exibição, os acordos que a gente tem. Então, a gente conseguiu deixar tudo de modo que a gente realmente tivesse um time que focasse no produto, não apenas um código sendo colocado em produção. Aí a gente vai para o ciclo atual, que a gente pode dizer, né, que a gente está trabalhando agora, lá a partir de abril. O que rolou em abril? Em abril, a gente começou a fazer um reabastecimento em nível de coordenação, como o Jonathan comentou, né? A gente parou de se reabastecer, tem todo um upstream ainda no fluxo e gera bem. Não, vamos reabastecer em coordenação. Por quê? Porque a gente começou a se enxergar como um serviço, não mais um time de desenvolvimento, nem um time de produto. É um serviço. A gente tem que atender às expectativas de um cooperado, da cooperativa, dependendo da demanda, né? E a gente tem que se enxergar como um serviço. E como que a gente fez isso? Reabastecendo primeiro a nível de coordenação. A ferramenta, ela possibilita isso, né? Ela nos auxilia bastante, para que a gente consiga ter todo o pessoal envolvido, focado naquela entrega no momento, não ter daqui a pouco, puxar um backlog que não deveria, puxar uma iniciativa que não deveria ser puxada no momento. Então, a gente conseguiu trabalhar bem a questão do próprio custo do atraso que a gente tem em cada demanda também. Tá, Leandro, mas aqui tu disse que se achou um padrão ali no próprio fluxo, ele foi subindo aqui no eletrocardiograma e depois desceu. Nesse caso específico, é mais uma questão de mudança de cultura que a gente conseguiu com essa visão, esse reabastecimento em épicos, essa visão do serviço, que é realmente a gente saber que é possível aumentar a capacidade dependendo da demanda que a gente recebe. Aqui que a gente tem esse período que ficou um pouco mais alto, na verdade, foi um aumento de capacidade também. Nós aumentamos a capacidade do fluxo. Nós tínhamos mais pessoas, né? A gente tinha uma demanda que necessitava de mais pessoas. Numa coordenação, alinhamos com o restante da área, né? Uma área que tem serviço para crédito, serviço para investimento.
acordamos, demos mais capacidade para o serviço para entregar dentro da expectativa do cooperado, entregamos a demanda, naturalmente o fluxo, né, o processo acabou voltando para o seu IP. Então, a gente conseguiu enxergar também o valor em, vamos focar mais esforços aqui nessa entrega para ter mais valor dentre todas as demais entregas da área. Né? Então, é o tipo de visão que esse abastecimento e coordenação nos auxiliou muito. E aí a gente tem as próprias métricas, né, de throughput que acabou aumentando, né? Voltando ali a falar um pouco menos qualitativamente, mais quantitativamente. 122 itens, o cycle time médio baixou para 21, e a gente teve 4 incrementos de produtos entregues no período. A gente está falando de abril até agora. Então, a gente vê realmente que, dando foco, a gente conseguiu dar o foco e fechar realmente nas demandas que eram mais prioritárias no momento e de maior valor. Bom, aí tem mais um ponto aqui, também dos artefatos que a gente acabou usando, né, que o Jonathan comentou, nível de história ali, história, problema ou issues, né, a gente conseguiu entender a necessidade de um artefato novo de entrega que seria a issue, que ela nada mais é do que evoluções de tecnologia. Então, antes, por que tinha muito problema sendo resolvido? Tinha muito problema acontecendo. Então, a gente começou também em frentes de evolução de tecnologia, um refactoring, alguma questão de mudança de arquitetura, evolução de tecnologia mesmo, trazer de Power Builder, por exemplo, que é uma das linguagens de programação que a gente usava para microserviço, enfim. Então, a gente começou a ter demandas desse tipo, já de uma maneira de evitar que novos problemas acontecessem. E, realmente, os problemas vêm diminuindo, a questão que a geração de problemas vem diminuindo nesse período. Né? Então, basicamente, aqui é uma ideia de trazer os resultados que a gente está colhendo, né, desde o início, e a gente pode, talvez, ainda nesse nível de operacional, ir um pouquinho mais a fundo, né? Que é quando a gente começa a ver no nosso histograma aqui como está, desculpa, como a gente tem o nosso comportamento do cycle time, né? A curva que a gente tem, que apesar de, antes a gente, que eu falei da linguagem que a gente está falando com os próprios gestores, né? Se a gente fala que está com P95 de 39 dias, P50 em um dia, a gente está com uma média de 8 dias para o cycle time, já brilha o olho, né? O pessoal já vê que realmente está excelente, está andando, está muito bom. Mas no momento que a gente começa a ver que isso tudo foi numa entrega de um item só de produto no final, cara, a gente vê um time de desenvolvimento orientado a resolver problemas, né? Comportamento de um time de suporte, um time que não enxerga a classe de serviço, um time que não sabe ter regras de prioridade, né? Aí a gente, no segundo ciclo, já foi uma evolução, reduzimos um pouco a cauda. Oi. A gente tem mais 2 minutinhos, tá? Uhum. A gente reduziu um pouquinho a nossa cauda, né? Também conseguimos, aí vai o trade-off, né? Aumentou o P95, aumentou ali o P50, mas ao mesmo tempo entregamos mais valor, entregamos mais produtos. Então a percepção que a gente foi trazendo, apesar de, né, primeira visão aqui, aumentou o tempo da demanda, a cauda ainda diminuiu com esse foco, a gente conseguiu entregar mais produtos. E aí a gente vem para o nosso ciclo atual, onde começamos a gente já teve uma evolução, inclusive, nos percentis, né? A gente está melhorando a questão da entrega, a distribuição da cauda. A cauda ainda está estável, mas a gente começa a ver que a distribuição começa a ir mais para a esquerda, né? Por mais que não estejam todos na mesma escala, pela quantidade de itens ali, a gente vê uma distribuição indo mais para a esquerda. Então, é o ponto de evolução de uma estabilização de trabalho que a gente colocou práticas, colocou uma ferramenta e a gente tem os resultados e a cultura sendo gerada também. E, para finalizar, a gente tem só mais um gráfico aqui, que é a visão que a gente traz para a gestão desse trabalho. Então, aqui é um gráfico que é gerado dentro do próprio, através do plugin do Actionable, né, que tem integração ali com o Azure, que mostra o cycle time, na verdade o customer lead time, né, de cada demanda. Aqui a gente não está vendo por história, a gente vê realmente entrega por release, né, por Apple, como o Jonathan comentou. Então a gente sabe que a gente tem nosso outlier, que foi uma evolução de sistema, e a gente consegue acompanhar e mostrar para o gestor que
independente se um artefato a nível de história, o problema demorou 10, 15, 20 dias, as entregas estão demorando aqui as últimas entregas, por exemplo, foram abaixo de 100 dias. Então, desde o tempo do comprometimento até quando a gente está entregando. Então, entrega ali em produção, tem todo o trabalho de piloto, enfim. Então, acho que é mais esse ponto que a gente quer trazer de resultados, né? Mostrar que além da ferramenta, a gente tem todo um resultado sendo construído por baixo, né? A gente tem números que embasam tanto a ferramenta em si, a questão da gente ter evoluído, ter contratado a ferramenta, como todo o trabalho que a comunidade estava fazendo. Era isso. Temos, tem ainda, só para dar os créditos, né? A gente tem todas as imagens aqui. Pode falar, John. As imagens são do livro. E era isso, né, Webster? Muito obrigado, gente. Obrigado, Oliveira, pelo tempo. Obrigado ao pessoal do Canva Brasil por ter aceitado compartilhar um pouco da ferramenta. Eu sei que muita gente fez pergunta ali, né? Depois eu consegui, Rodrigo. Eu acho que dá para responder. Temos um pouquinho de tempo. E agora é o horário do break, mas acho que vale a pena responder as perguntas aqui. Temos 3 perguntas. Primeiro, pessoal, parabéns aí pelo caso de vocês, pela apresentação. Foi bastante emocionante ver de novo o Azure e DevOps aí de vocês. A gente já conversou, né, Jonathan, algumas vezes. É muito bom o trabalho que vocês têm realizado aí. Eu, particularmente, gosto muito do Azure, já trabalhei muitos anos com o Azure e acho ele uma ferramenta espetacular. Vem evoluindo, né? Vem evoluindo passado, vem evoluindo. Teve umas épocas que não era tão bom assim. Já melhorou bastante. Vem evoluindo. Mas é bom que a gente tem cada vez mais ferramentas que apoiam a gestão de fluxo. Isso tem entrado aí nos fornecedores, essa veia, né, digamos assim, de ter uma gestão mais fluida do nosso sistema de trabalho. Muito bom. Fábio Micheletti tem uma pergunta aqui. Nessa visão de portfólio, vocês fizeram essas visões entre projetos, organizações do Azure? Se sim, como foi? Sim, são entre projetos. Até algo interessante, tem muita gente que não faz, porque acha que tem processos diferentes. Tem muita gente que migra do TFS, né, do antigo TFS. Nós também migramos do TFS. Então, a gente tem processos onde que estão no famoso XML. Lembra, Rodrigo, quando migrava lá do TFS? A configuração de todo XML tinha que digitar na mão. A gente tem que digitar na mão alguns. Só que todo o portfólio e coordenação ele está no novo, já usando o processo, aquele que eu mostrei ali. O de TI está dentro de um XML, a gente customiza na mão, mas a gente, sim, ele funciona muito bem. Foi o Micheletti, né, que falou. O único item tem que habilitar uma opção para mover os profissionais lá nas permissões do usuário, senão não consegue movimentar os cards entre projetos. Se não habilitar essa opção, ele não deixa tu movimentar. Daí, tá? É a dica. Tem que habilitar. Isso nos habilitou a fazer essa gestão. E essa gestão de portfólio, tudo isso, toda a parte de coordenação que a gente tem feito, tem impactado muito métricas de negócio na empresa. Bem, a próxima aqui do Rodrigo Reguini, os gráficos apresentados nos resultados também são gerados no Azure ou foi tirado de alguma ferramenta? Se sim, como os dados foram gerados, portados e qual ferramenta? Webster. Sim, os gráficos, na verdade, os gráficos os histogramas são no Excel mesmo. A gente consegue exportar os dados via planilha mesmo, né? A gente usa um plugin que é o ActionAble. A gente usa a ferramenta. Tem integração, isso é uma ferramenta à parte que a gente acaba usando. Ela é contratada à parte também, né, Jonathan? Exato. O Azure integra com dois plugins, 2 ferramentas de análise de métrica, o Navy e o ActionAble. A gente testou os dois, a gente ficou um tempo trabalhando com os dois para conseguir verificar qual melhor, e na nossa análise a gente acabou identificando que a ActionAble atendia melhor a nossa necessidade. Para nós atendia. O ActionAble dá todas essas informações para nós de forma bem correta, mas tem o pessoal que acaba passando pelo curso do Oliveira, acaba mantendo o Excel. É difícil. É difícil superar o Excel, né? É verdade. Tá certo. Muito bem. Tá, a próxima pergunta aqui do Heleno, ele está perguntando sobre gestão de filas. Como é que vocês estão em tempo de fila, bloqueios, itens no Azure, como que vocês estão lidando com isso?
Muito bom. Eu posso falar um pouco, o Webster, vou falar um pouco porque o Webster é o nosso, o cara das planilhas aqui dentro da empresa, o Actionable, ele nos dá tudo, ele lê do histórico ali, entendeu? No histórico de cada card, ele tem lá tempo que ficou bloqueado e etc. A ferramenta, o Actionable, já nos mostra isso tudo para nós, tipo, o tempo que ficou bloqueio, quais são os motivos, eficiência de fluxo, aging é uma coisa que a gente usa muito aqui para trabalhar, que a gente cobra. Então, Rodrigo, tem uma coisa que a gente não era o foco aqui, tá? Mostrar, mas, por exemplo, o aging lá é algo muito legal, uma métrica que é excelente para trabalhar a reflexão do time. Ele mostra quanto ele traz ele pisca quando fica acima de X dias. Tu configura lá, o card, o trabalho está parado no mesmo etapa mais do que 5 dias, ele fica piscando, te avisando que é uma ótima reflexão pessoal para o time ali para poder trabalhar. Então, mas a gente também exporta da ferramenta e a gente joga no Excel lá do Webster para fazer trabalhos de mostrar volatilidade e outras coisas assim. Na verdade, até o Actionable, ele, tipo, dá todas as informações, não precisariam do Excel, né? Não precisaria, Mas realmente, às vezes, para algumas análises, a gente acaba gerando, acaba usando. Eu também uso. E realmente a gente tem um valor nisso, né? A gente consegue fazer um breakdown depois de todas as demandas, ele mostra o tempo que ela ficou bloqueada, o tempo que ela ficou em cada etapa do fluxo, né? A gente tem esse nível por demanda mesmo, por item de trabalho, enfim. Então, é só configurar, é questão de configurar as filas, filtrar ali os itens que tu quer analisar, e ele te traz um gráfico, te plota. E se tu quiser, tu consegue baixar ele para trabalhar no Excel ali, para jogar em casa, né? Pega só no curso com o Oliveira ali, pega o Excel, joga lá, que ele já monta tudo para ti. É bem tranquilo. Não tem essa mágica não, viu, João? Tem que ter um trabalhinho ali. Né? o problema não é os dados, é o que a gente fala aqui. O problema não são os dados, o problema é que transformar de dado em informação. Tem que ter cuidado. Exato. Tem gente que só pega o dado e acha assim, vocês viram ali do Webster, como é que eu vou explicar para um gestor que mudou de 9 dias de lead time para 22? Mas você tem que transformar essa informação. O dado solto não quer dizer como nada. Dizer que é bom, né? A média de 8 dias foi para 26, mas está melhor. Está melhor. Como isso aí é o segredo. Bom, a Daniel Rocha mandou uma pergunta aqui. Olha, pensando no nível estratégico ao nível de equipe, quando é movimentado um item para o dono no quadro da equipe, o item lá do objetivo no quadro estratégico é movimentado para o dono automaticamente? Não é movimentado automaticamente, para nós nem faz sentido aqui, porque como a gente faz muito a coordenação ali, né, a informação que está acontecendo no operacional, ela é retroalimentada, né, ela está sempre alimentando e esse processo acontece. Fora que tu tem outras, a ferramenta do Azure é Azure DevOps, então o que a gente customiza ali muito é o boards e outras coisas. Ele tem outras informações como pipeline, etc. Então, nesse processo de pipeline, até chegar, tu fazer o deploy em produção, aí sim ele vai para a Doni, né? E uma coisa muito importante aqui, a gente já não trabalha no portfólio estratégico, a gente não quer mais itens em produção. Oliveira, né, Oliveira? Eu não quero, Oliveira, mais 5% a mais de itens de produção, que não faz sentido nenhum para a organização. Que a gente hoje, o nosso portfólio estratégico, ele termina numa última coluna que chama resultados de negócio. Se não tiver resultado de negócio, ou a gente dá rollback, ou tem que repivotar aquela solução, tem que avaliar. Então, é isso que a gente está falando de estratégico, né? A gente viu ontem no Kaizen Game lá, né, Oliveira? Se não tiver dando dinheiro para a empresa, por que eu estou entregando isso, cara? É isso, assim, não faz sentido. Não faz sentido nenhum para nós o card no operacional ter entregue, porque no nível estratégico que a gente está vendo é resultado de negócio. E só para complementar, Bedinho, tem só um cenário que talvez, para tirar dúvida, quando a gente está tratando um board, como o Jonathan usou o exemplo do Open, né? A gente só visualiza o trabalho em outras coordenações. Nesse cenário, se eu concluo, né, no caso lá do meu serviço que é de crédito e investimentos, se lá eu concluo um épico, aí sim reflete, aparece que está concluído, e se eu mudo o status para closed, por exemplo, que acaba sendo uma regra do sistema, ele vai para a coluna que está closed lá no outro board também. Então, quando a gente fala do mesmo nível que a gente está exibindo imagem board, aí sim, aí ele automaticamente move. Bom, a última pergunta aqui do Vicente. Um abraço aí, Vicente. Boa, obrigado por você estar participando.
No último slide, os gráficos de dispersão, foi muito legal contar a história da evolução da cultura de produtos usando os dados gerados. Deve ter sido muito didático e motivador para o time, além de manter eles aderentes à cultura e analisar os dados. Conta um pouquinho para a gente aí, bem rapidamente, para a gente encerrar. Para encerrar. Vicente, acredito que isso é o que faz hoje a gente continuar, vamos dizer, a nossa carta que faz a gente estar passando nova mudança, nova transformação. A área de agilidade está indo com um cunho mais estratégico, porque a gente consegue hoje evidenciar. Então, hoje o nosso trabalho de evolução de maturidade na Unicred não é mais sobre práticas e ferramentas. O que a gente está trabalhando é muito cultura e resultado. Cara, isso não é de uma hora para outra. Só que aquelas informações de dados, muito do que a Aspercom nos ajuda, a K21, tem ótimos profissionais, a gente está sempre pedindo ajuda para eles. Isso nos faz a evidenciar através daqueles dados quando a própria organização cultural volta para a maturidade zero. Que ela tenta, e é toda semana. É só ficar sob pressão, é só dar uma sala de guerra, ela tenta voltar para a maturidade zero, para heroísmo individual, bater no ombro do Oliveira. Vamos lá, Oliveira! Tu consegue, tu me entrega hoje, Oliveira, vamos! Oliveira. Cara, é muito isso, assim, a gente tem que ir lá, o VBC tem que ir lá, chama o gestor, vem cá, vamos conversar. Aí, porque se deixar é assim, gente. Então... A gente brinca que está sempre a um normativo do Bacen de voltar à maturidade zero. Isso. Porque é um normativo que tem prazo, se não atender, tem apontamento, o pessoal já bate o desespero. Tem que entregar, faz sala de guerra, trabalha final de semana, entrega pizza para o pessoal e vamos resolver. Aí então, tem que ir lá, sentar e conversar. Não é fácil, não é um trabalho cultural, então não tem a ver só com prática, né? Então, tentei ser conciso, Oliveira. Não estou defendendo a questão do KMM, etc. A gente usa muito o KMM aqui, mas é um olhar, sim, né, gente? Não é só um olhar com prática, você tem que olhar muito para cultura e resultado, heroísmo individual, como se transiciona heroísmo individual para heroísmo gerencial, é muito dessas práticas. E, cara, esses dados aí nos ajudam nesse processo. Pessoal, muito obrigado, valeu demais aí.